Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Entre Livros e Ideias. Hoje, através desse vídeo, eu quero fazer uma reflexão acerca do conceito de educação, uma reflexão filosófica. E quando dizemos reflexão filosófica, estamos querendo dizer que nós vamos buscar aquilo que há de mais essencial, de mais universal na significação de um conceito ou de um fenômeno, desprezando um pouco as maneiras históricas, através das quais esse conceito, essa ideia se encarna. Porque em cada época da história, a educação se mostra na prática de um certo modo, numa certa direção. Mas nós podemos buscar o sentido mais essencial, filosófico, de educação. E pesquisando um pouco acerca da origem etimológica, nós encontramos uma raiz latina que traz a ideia básica de trazer para fora. E duas ideias associadas com essa concepção de trazer para fora. A primeira delas é tirar o homem do seu isolamento e trazê-lo para o mundo, para o convívio da sociedade. Nesse sentido, trazer para fora seria dar ao ser humano, ao indivíduo, as ferramentas culturais através das quais ele pode se inserir na sociedade, no mundo que o cerca. O segundo sentido que nós encontramos de trazer para fora, e eu gosto muito desse sentido porque ele dialoga muito de perto com a concepção filosófica de Sócrates, com a ideia de potência e ato, as potencialidades que se realizam de Aristóteles, que significa trazer para fora do próprio homem, na forma de realização, aquilo que ele tem de potencialidade. Quando nasce uma criança, ela tem todas as potencialidades humanas dentro dela. Ela tem a razão, ela tem os aspectos afetivos também e a tendência para se relacionar com os seus iguais. Então a educação nesse sentido seria esse processo que possibilita ao ser humano desenvolver tudo aquilo que está dentro dele, aquilo que é próprio da sua natureza, ou seja, as suas potências devem vir para fora em forma de realização. Se nós pensarmos no primeiro conceito, na primeira ideia, que é trazer para fora, no sentido de levar o homem para a sociedade, educar seria educar para a sociedade. E certamente é um sentido indissociável da palavra educação. Mas aí nós temos que perguntar, para qual sociedade nós educaremos esse homem? Se ele vai ser educado para uma sociedade na Lua, a educação é de um tipo. Se ele será educado para viver em Marte, seria outro tipo. Se ele é educado para viver no Brasil, é outra educação. Para viver no Japão, outra educação. Então, nesse sentido, cabe perguntar que sociedade é essa para a qual, que mundo é esse para o qual o ser humano vai. Isso vai determinar os rumos daquilo que se chama de educação. Isso é indissociável, porém há um perigo muitas vezes nessa ideia. Por quê? Porque você pode considerar o indivíduo como não sendo nada, a não ser quando está inserido dentro de uma sociedade. De fato, o ser humano ele ganha significado numa sociedade, mas o Estado ele não pode simplesmente determinar tudo o que o indivíduo tem que ser em função dele mesmo. Aí nós cairíamos numa ideia de fascismo. Mas isso está muito de acordo com a visão dos gregos antigos, em que o homem só se realiza, ele só tem sentido a sua existência dentro de um Estado. E o mito da caverna de Platão, por exemplo, o seu significado maior é esse. É alguém que sai, recebe uma educação e que volta para servir aquele Estado. O segundo conceito fala de desenvolver as potencialidades do homem internas. E eu gosto bastante desse conceito porque ele valoriza Tive um probleminha aqui, mas voltamos. Então esse conceito, segundo, valoriza o indivíduo e aquilo que o homem tem de mais essencial sem tentar formatá-lo para um determinado mundo ou para uma determinada vida social. Não, evidentemente, desprezando de toda aquela ideia. Aristóteles, por exemplo, em sua filosofia, ele viu o homem como sendo um ser de três dimensões. Primeiro, a dimensão do conhecimento. Então é um ser intelectivo, racional, que procura compreender o mundo, tem essa tendência. Um ser de ação, ele age em relação a si mesmo, em relação
as pessoas que o cercam, portanto, um ser moral, é a dimensão moral do homem, moral e afetiva, porque os afetos, as paixões também são levadas em conta dentro dessa visão. E, por fim, um homem que produz coisas, a dimensão da técnica, que os antigos entendiam como a arte, né, nas suas diversas formas, as artes úteis, as artes da beleza, as artes liberais, as artes servis, enfim. Mas é tudo aquilo que o homem faz como técnica. Então, enquanto conhecedor, o homem estaria voltado para buscar a verdade, através do seu intelecto, enquanto agente moral, voltado para buscar o que é bom, e enquanto agente de produção, enquanto um artista, estaria voltado para produzir coisas belas e úteis. Então aí vem aqueles 3 valores da antiguidade: o bem, o belo e a verdade. As 3 coisas. Modernamente, nós não deixamos de representar o homem também em dimensões. E nós utilizamos contemporaneamente os 4 pilares da educação. Aprender a aprender, que faz uma referência muito clara ao aspecto intelectivo do homem, aquilo que nós temos de potencial para nos tornar conhecedores do mundo. O aprender a fazer, porque nós somos seres que produzimos coisas, nós dominamos técnicas, conhecimentos e técnicas, e isso faz parte do viver humano. Saber fazer, saber realizar, não apenas no sentido mais pragmático, no sentido de produzir numa fábrica, mas ao produzir um quadro, eu estou dentro desse saber fazer, e assim outras coisas similares. O aprender a ser, que também estava previsto naquela filosofia antiga, especialmente no famoso conhece-te a ti mesmo, porque ao conhecer a si mesmo, você conhecerá o mundo, o universo e os deuses. E porque tudo está dentro do homem, nós somos um pouquinho de tudo que nos rodeia. Então conhecer a si mesmo e dominar-se, entender e se relacionar consigo mesmo. E por fim, a dimensão social do homem, que é o aprender a conviver. O homem é por natureza um ser de convivência, um ser social. Aristóteles já dizia que o homem é um ser político, um animal político por natureza. Nós já nascemos associados, pelo menos com uma pessoa, com nossas próprias mães. Isso Aristóteles dizia. Então nós somos esse ser. De certo modo, nós podemos aproximar essa visão antiga, em que o homem é visto nessas 3 dimensões, e as visões modernas também, porque o homem tem esse conjunto de dimensões. Algumas filosofias da educação, elas, evidentemente, os pensadores, eles não eram tão inocentes ao ponto de achar que o ser humano se reduzia a um ou outro aspecto. Mas normalmente eles davam ênfase em um ou outro aspecto. Uma ênfase no aspecto afetivo do homem, outros uma ênfase no aspecto produtivo do homem, outros no aspecto intelectivo, enfim. Mas o ideal é que a gente perceba que o ser humano é esse conjunto de dimensões. E a educação, portanto, é trazer à tona o que há de potencial dentro do homem. Desenvolver o intelecto, desenvolver essa parte mais afetiva, subjetiva, que está muito ligada com o nosso modo de agir no mundo. Hoje nós chamaríamos isso de inteligência emocional. De certo modo, é basicamente a mesma coisa. Desenvolver também os aspectos sociais do homem, porque nós somos seres sociais, nós nos desenvolvemos em sociedade. Apesar de nascermos com potenciais que são próprios da espécie humana, mas esses potenciais só se realizam quando nós vamos ao encontro e convivemos com outros iguais. Ou seja, através da cultura, nós recebemos as ferramentas através das quais esses potenciais se desenvolvem. Então essa seria a ideia básica de educação. Historicamente, essa ideia básica ela vai se encarnar, entendam o que eu digo, se materializar de diferentes modos. Mas essencialmente a educação está voltada para isso. Desenvolver aquilo que o homem traz dentro de si, e ao desenvolver isso que traz dentro de si, através das ferramentas culturais que nós adquirimos, também podemos ir ao encontro da sociedade, do mundo, das pessoas que nos cercam. Então, pessoal, por hoje a reflexão é essa. Se você gostou dessas reflexões, dessas ideias, para que o canal possa crescer e eu possa trazer novas
novas informações, novas discussões através de ideias, de livros. Então peço que você compartilhe, curta, se inscreva no canal também para que possa receber as notificações assim que nós tivermos novos vídeos. Eu não tenho feito isso com muita regularidade, apenas na medida em que eu me sinto motivado para isso e também eu tenho o que dizer, tenho algo que está fervilhando na minha mente e eu então tenho a necessidade de trazer à tona. Falar de um assunto como esse em pouco tempo é algo realmente extremamente difícil, né? Fazer essa síntese. Então desculpem aí meus atropelos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, até mais.